A paz do Senhor a todos, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade, porque sempre é tempo da verdade. Amém. Estou eu aqui, o irmão Adilson, junto com o pastor Sérgio, trazendo mais um pouquinho da palavra de Deus, mais um pouquinho do que o Senhor tem dispensado para nós, para a nossa geração, e para que você se maravilhe, esteja maravilhado, assim como estamos, saboreando desse tesouro que é a palavra de Deus. Paz do Senhor, pastor. Paz, amado irmão Adilson, é muito importante, né, esse privilégio que temos recebido nesse tempo, que temos sido direcionados por Deus a compartilhar, né, com todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, né, dessa palavra tão poderosa, como você falou, de um tesouro, né, nós falamos aqui, é como um tesouro, né, um bem, né, tão grande, uma riqueza tão grande, né, que nós estamos aqui no intuito, né, desse Tempo da Verdade, nesse canal do Tempo da Verdade, de estar compartilhando, né, levando até vocês que nos ouvem, nos assistem, né, de uma maneira simples, mas de uma maneira bem eficaz, né, essa palavra tão rica, tão abençoadora, tão poderosa, tão grandiosa, né? E para nós aqui é um privilégio, né, irmão Adilson, mais essa oportunidade, e aqui nós vamos seguir em nome de Jesus, né, nesse propósito de estar levando a mensagem que hoje o Senhor, o Espírito Santo colocou em nosso coração, né, no nome de Jesus. A nossa ideia, irmãos, desde o início do canal, é algo que Deus colocou no coração, é trazer mensagens simples, mas a pura e poderosa palavra de Deus. Então, procure assistir todo o vídeo, você vai sair daqui enriquecido. Pode ter certeza que você não vai jogar o seu tempo fora, pelo contrário, você vai ser muito enriquecido. Então, use o seu tempo para isso, para Deus. É tempo da verdade. Medite na palavra, esteja vivendo a palavra, buscando a palavra. Deus tem um compromisso com você, tem um compromisso com Ele. Visite mais o nosso canal, procure ouvir mais as nossas mensagens, pois não são mensagens de homens, é a mensagem de Deus para o seu coração. Amém. Em nome de Jesus. Hoje a gente quer tratar de uma pessoa maravilhosa, a pessoa mais maravilhosa que existe. Hoje a gente quer tratar um pouquinho mais de Jesus, falar um pouquinho mais dele. Sua origem, né? O seu início, né? O seu início. Na realidade, o início dele é muito antes do nosso início, né? Mas o que a palavra nos fala sobre Jesus, na realidade, faltaria tempo para a gente falar o que a palavra nos fala sobre Jesus. Mas a gente quer tentar trazer dentro do tempo limitado aqui um pouco mais sobre a pessoa de Jesus, sobre como ele era, sobre o que ele teve que fazer para que a gente estivesse aqui, né? Sim. E vamos tentar abordar um pouquinho mais do nosso Salvador. Vamos em nome de Jesus, né? Então vamos lá, eu quero aqui iniciar com a palavra que está em João, no Evangelho de Jesus Cristo, né? Em João capítulo 1, que nos diz assim no versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Amém. Aleluia. Então essa palavra é muito importante, né, irmão Adilson, porque ele é a origem de tudo, né? Ele estava com Deus e a sua própria natureza, né, de estar com Deus, aqui a palavra chama, né, que no princípio era o verbo significa palavra, né? Então no princípio já era a palavra já estava com Deus, porque Deus é um Deus de palavra, né? E o verbo era Deus, o verbo é a palavra, né? A palavra é Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, pela palavra, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez, nada se fez por acaso, né? Tudo foi feito por meio da sua palavra, palavra do seu poder, né? Então, desde o início, do princípio, ele já estava lá com Deus, ele já estava, antes de nós ser, de nós existir, de nós vir, ele já era, né? Ele já estava ali, né? E todas as coisas foram feitas por ele e nada, né? E sem ele nada do que foi feito se fez, nada, ninguém pôde se fazer por si próprio.
Ninguém se fez por acaso. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, né, nada, né, do que foi feito se fez. É porque se Amém? tu pegar lá em Gênesis, né, Deus criou tudo através da sua palavra. Ele Exatamente. falou, façamos, então, através da sua palavra. E por que é por meio dele? Porque ele é a palavra, né? Exatamente. Tudo através do nosso Senhor. Tudo começou com ele, né? Exatamente. Essa palavra do seu poder, né? A palavra que criou e a palavra que sustenta, né, todas as coisas, né? Esse é de quem nós estamos falando, é Jesus, né? Então ele estava já na eternidade com Deus, ele já estava no princípio com Deus, né? Mas houve um tempo, o tempo em que Deus, né, determinou, né, de que ele viria, que ele seria enviado ao mundo, né, com o propósito de trazer a luz e trazer, né, a salvação, trazer essa palavra, essa verdade, essa palavra de vida ao mundo que estava sem vida, ao mundo que estava sem verdade, E sem luz. né, e sem luz, né? Então, esse foi o intuito, né, de Deus enviar Jesus Cristo, e nós vamos aprender aqui o meio, né, o veículo que Deus usou para que Jesus chegasse, entrasse aqui nesse mundo, né? E nós vamos aí estar nos utilizando aqui também de uma passagem aqui em Lucas. Isso que ali pontua como Jesus veio, né? Jesus, ele não caiu do céu, Jesus, ele não foi feito assim, ele nasceu. Ele teve um princípio, ele teve um início, como homem, ele teve um início, assim como nós tivemos. Porém, ele foi uma ocasião diferente, especial, porque ele veio com um propósito único. Propósito único. Exatamente. Eu quero me utilizar da palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 a seguir. Aqui vai contar como tudo começou na vida humana de Jesus, entre nosso tempo, né, entre a humanidade. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Quem não sabe, a palavra desposada quer dizer comprometida, né? Cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aqui é o começo do nome maravilhoso que temos hoje. Damos sequência aqui no 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui começou a peregrinação de Jesus por esse mundo. Aqui começou a peregrinação de Jesus com um propósito único, como a gente pontuou aqui, de trazer a salvação. E o mais engraçado é que ele veio totalmente de uma forma pura. Era necessário que ele viesse de uma forma pura, sem pecados, imaculado, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele veio através de uma mulher virgem, né? Hoje muito se é enaltecido a imagem de Maria. Ela é uma pessoa que ela fez a vontade de Deus. Ela cumpriu a vontade de Deus, ela teve o seu papel. Porém, a pessoa aqui, o centro da atenção, é a pessoa de Jesus. Veio através dela, Jesus Cristo, teve o início, ela concebeu virgem. Aí muitos vão se dizer humanamente, mas isso é impossível. Mas aí a gente está falando de Jesus, de uma obra totalmente espiritual, de uma obra onde ele veio, foi concebido totalmente pelo Espírito Santo, foi concebido totalmente, diretamente enviado de Deus. Ele veio para um propósito simples, mas poderoso e muito eficaz, onde ele não poderia começar a sua obra em um pecado, até porque Maria nem era casada ainda com José. Até a palavra aqui fala,
ela é uma virgem desposada, ou seja, estava comprometida, ela ainda não tinha casado. Então, se não tivesse sido uma obra do Espírito Santo, já começaria em pecados. Sim. Até se o senhor quiser pontuar alguma coisa, quiser ir complementando junto comigo. Amém. Exatamente, é bem por aí, irmão Dilson. Esse meio de Deus enviar Jesus Cristo, ele teria que ser de uma maneira bem divina, né? Jesus, ele tinha que nascer totalmente sem pecado, para viver sem pecado, para realizar a obra, né, da nossa salvação do pecado, sermos salvos de pecado, libertos do pecado, perdoados dos pecados, né? Então, Jesus ele teria que vir ao mundo, Deus se utilizando primeiramente de uma moça, de uma jovem pura virgem, né? E o que nela, né, foi gerado não foi obra de homem, né? Foi uma moça, né, que estava separada, comprometida, né, para um homem chamado José, né? Mas ela recebeu ali a visitação do anjo Gabriel, né, que da parte de Deus trouxe a mensagem para ela, e ela então recebe essa mensagem, né, dizendo que o Deus era com ela, né? Que ela ficou apreensiva, Exatamente. né? O porquê que ela recebeu uma para mensagem divina, que ela né? tivesse essa paz, tal, né? Não tenha medo, né? Não temas, né? Pois achasse graça diante de Deus, né? Eis que receberás, né? Conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás, né? Pelo nome de Jesus, né? E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, né? Então Maria imediatamente, assim, instantaneamente ao receber essa notícia, foi algo chocante, né? Porque tanto pela receber uma visão angelical, uma visitação angelical do anjo Gabriel e uma mensagem, né, de que ela engravidaria, né, conceberia, daria à luz a um filho, e ela Humanamente não, né, tem como... Para ela, uma moça, para ela que estava, né, comprometida a casar-se com José, né, e agora o anjo vem trazer uma notícia que ela iria, né, engravidar e conceber, e ela até perguntou, mas como se fará isso? Pois eu não conheço o homem, né, eu não conheço. A preocupação dela, até porque ela estava comprometida com José, sim. Até no livro de Mateus, ele fala ali que o anjo também veio em sonho a José. Não, e também por outro aspecto, também assim, como pode ser, ela não conhece homem, vamos dizer assim, ela não coabitava com homem, né? Então não era casada, era uma moça pura, virgem, né? Pura, né? Então como que poderia ser gerado, engravidar, né? E é isso que gerou o conflito ali nela, né? Mas aí o anjo pegou e fala, né? Responde, disse, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, né? Então, isso é muito importante, que quando o anjo então tira os conflitos dela e fala, né? Vai descer sobre ti, né? O Espírito Santo, né? E ele vai te cobrir, né, o poder do Espírito Santo, o poder do Altíssimo, né? E ele vai cobrir você com a sua sombra, né? Você está debaixo do poder dele. Pelo que também o santo que lhe te há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Então aqui, para que, né, todos possam entender, nesse contexto aqui, que Maria, né, ao ouvir essa mensagem ali do anjo Gabriel, né, questionou essa questão, esse ponto. Mas como que pode acontecer? Como que eu vou conceber? Como que eu vou dar luz? Né? Se eu não conheço o homem, não conheço o varão, né, não sou casada, né? Então daí o anjo explica para ela, né, que vai descer sobre ela o Espírito Santo, né, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Né? Como tu és pura, como tu és uma moça virgem, também a pureza de Deus, a santidade de Deus virá sobre ti, ele te cobrirá com a sua sombra, né? E o que há de nascer de ti será santo, porque não foi nascido pela carne,
não foi gerado pelo ato carnal, Totalmente né? gerado pelo Espírito. Gerado pelo Espírito de uma moça pura, né? Então, para que ele nascesse sem pecado, ele tinha que vir ao mundo sem pecado, como também ele viveu sem pecado, para poder realizar a obra de remoção do pecado, né? Tirar o pecado do mundo, né? Então ele teria que nascer, né, nessa santidade, vir com essa natureza de santidade, viver em santidade, né, nessa pureza, para poder então realizar uma obra perfeita como ele realizou, né, irmão Nilson? E é muito importante a gente estar pontuando isso, porque não tem como a gente começar a falar de Jesus sem pontuar o começo. Tem que ser pontuado no começo. Até porque a gente tem falado sobre a salvação, sobre a mensagem da cruz. Mas aí muita gente vai se perguntar, mas quem é esse Jesus? O que é? Quem é Jesus, né? Aí até que eu novamente pontuo, Maria ela é uma figura muito importante, porém a figura principal aqui é Jesus, é ele que é santo, é ele quem tira o pecado do mundo, né? E é ele que veio puro, é ele que veio imaculado, é ele que viveu em santidade, nasceu santo, nasceu do Espírito, viveu santo para nos santificar, para nos lavar, para nos limpar, para nos purificar. É ele teve o começo dele aqui humanamente através da ser concebido pelo Espírito Santo. Ele nasceu do Espírito Santo. Primeiramente foi um gerado do Espírito Santo, exatamente. O propósito principal de Deus foi exatamente esse, que ele viesse puro e ele precisava vir de uma pessoa pura. Por isso que ela estava virgem. Para ele ser santo, né, ele tinha que nascer em estado de pureza, né? Em estado de pureza. E viver, né, que foi o que ele fez. Ele viveu totalmente em estado de pureza, né? Até eu queria ir numa outra palavra aqui que está no livro de João, onde fala, na verdade, a Bíblia é Jesus, porque ele é o verbo, até como o pastor pontuou aqui. Ele é o verbo, né? Mas tem muitas passagens aqui que são maravilhosas, está no livro de João 3,16. Eu acredito que esse aqui seja o versículo áureo, dá para se dizer o maior versículo da Bíblia, não sei se dá para se dizer isso, é uma palavra muito forte, mas eu acredito que é um dos maiores versículos. Palavras muito importantes, né? Porque mostra muito aqui o amor de Deus pela humanidade. Muitas vezes as pessoas se perguntam, mas se Deus me amasse, por que eu vivo isso? Por que eu sofro isso? Aqui já vai uma boa bordoada para você, uma boa explicação do tamanho do amor de Jesus, do tamanho do amor de Deus pela sua vida. Aleluia. João 3,16 fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito, para quem não sabe, é único. Ele era o Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que nele crê se torne filho. Todo aquele que nele crê seja salvo. Todo aquele que nele crê receba a vida e saia da morte. Todo aquele que nele crê se torne mais um filho de Deus, porque Jesus hoje ele já não é mais o filho unigênito do Pai. Hoje ele é o filho primogênito, né? Exatamente. O primeiro de muitos. E olha o 17 também, que tremendo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus ele não veio aqui para condenar, para trazer castigo sobre as pessoas. Ele veio para te trazer vida, ele veio para nos trazer vida. Essa foi a obra dele. Ele veio puro, ele veio santo, ele viveu puro, ele viveu uma vida em santidade, exatamente para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem julga, quem condena é Satanás. Quem vem te condenando, quem vem te afligindo, te trazendo medo, ansiedade, te jogando para baixo é o príncipe das trevas, ou seja, o príncipe desse mundo. Jesus não. Jesus ele veio com um objetivo único, com um propósito único, que é que você creia, que se você crê nele, você receba a vida. Saia do ambiente de morte, saia do ambiente das trevas, saia do ambiente do medo, né? E entre para a vida. Né, pastor? Amém. Exatamente, irmão Deus. E é muito importante a gente enfatizar algo, né? Que o propósito da vinda de Jesus e da vida humana de Jesus, né? A maneira que ele se fez carne, né? Ele habitou entre nós vimos a glória dele, né? Ele habitou em pessoa aqui, ele se fez homem, ele habitou como homem, né? Então, o irmão aqui, né, leu a passagem de João 13, mas também lá de Lucas, né?
onde a Maria recebeu o anúncio, né, e como que seria, né, o processo do nascimento dele, da chegada dele nesse mundo, da entrada dele nesse mundo. Então ele teria que entrar, né, por esse meio, para que ele nascesse santo, né, e ele vivesse santo. E o mais importante é que ele veio ao mundo, né, como o irmão leu aqui em João 3, né, ele veio ao mundo, não para que, né, condenar o mundo, mas para mostrar o amor de Deus pelo mundo, né, para que todo aquele, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Qual foi o meio que Deus enviou o seu Filho? Deus enviou por intermédio do nascimento, né, ele se fez homem, se fez carne, então ele tinha que nascer na forma humana. Então ele precisaria de alguém puro, uma moça, foi a Maria, poderia ter sido a Isabel, poderia ter sido a Joana, poderia ter sido a Madalena, a outra jovem, né, que fosse, mas alguém teria que ser escolhido, né? Então foi a Maria, né, que teve esse privilégio. A gente louva a Deus pela vida de Maria, né, por ela ter aceitado essa missão, né, e foi pela descendência ali também, lá do trono de Davi, né? Também, exatamente, e pela questão de que ela aceitou, na verdade, né? Ela podia ter recusado, mas ela viveu aceitou, a vontade de Deus para a vida dela, né? Foi ela que concebeu, foi ela que amamentou, foi ela que criou, né? Cuidou exatamente, ali. Na fase da infância, né? Na fase dele de criança, né? E a gente pontua isso, a importância também da participação dela, sim, nesse processo. Como mãe, né? Mas nós não podemos nos deter nessa questão, porque isso foi só o veículo da vinda dele aqui para o mundo, né? Que foi um propósito não só para a vida da Maria, né, mas para a vida da humanidade. De maneira nenhuma ela pode ser colocada acima de Jesus. Sim, de maneira nenhuma. Porque era ele, né, que é o que foi falado, anunciado pelo anjo, que ele, na verdade, ele seria, né, o que será, né, que tu, né, darás à luz, conceberás, né, será santo e chamado Filho do Altíssimo. Então, o Filho de Deus. É como nós lemos ali em João 3, porque Deus amou o mundo que enviou, né, de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único. Então, o único Filho de Deus foi enviado por esse meio, né, pelo meio, né, de nascer, né, do meio, né, materno, né, via mãe, né, Maria, e sendo Pai Deus, né, o seu Filho, né, um Filho de Deus, unigênito de Deus, e ele veio exatamente para encontrar, buscar, resgatar essa humanidade perdida, essa humanidade caída, essa humanidade sem luz, sem vida, né? Perdida, porque até como foi lida ali na verdade, ali em João 3,16, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né? Acredite na obra dele, naquele que Deus enviou, né? Não pereça. Olha bem, se crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque sem ele já estava perecido, já estava destinado à morte. E também sem ele não há um meio de vida eterna em Deus, né? Então é ele que veio proporcionar, trazer a vida eterna, né? Aí poderíamos voltar um pouquinho na história da humanidade, né? Porque o homem, nós descendemos lá do Adão, do homem caído, do homem perdido, trouxemos a natureza de Adão. Agora, por isso que nós também, o nascimento de Jesus, a forma em que ele nasceu do Espírito, entendeu? Nasceu em pureza, nasceu sem pecado, também ia ser uma representatividade do nosso novo nascimento, que nós ia nascer de Deus, pela semente de Deus, pela semente da palavra, que a palavra também é uma semente, que é semeada no nosso coração e que gera, né, que é uma semente de uma outra natureza e que gera em nós uma outra vida. Uma outra natureza. Uma outra natureza, exatamente. Né, para sermos, né, por adoção, filhos de Deus. Né, aí onde o irmão situou, né, pontuou ali, que depois nós vamos citar também Gálatas, né,
capítulo 4, versículo 4, né? Mas, portanto, também ali o segundo versículo 17, né, que o irmão leu, porquanto Deus enviou, né, o seu Filho ao mundo. Então foi enviado, né? Foi por intermédio lá do nascimento, através da obra do Espírito Santo na vida de Maria, né? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha bem, então o propósito de Deus ter enviado Jesus foi salvar o mundo. Então em Jesus há o poder para salvar o mundo inteiro. Ou seja, todo aquele que crê, né, tem o direito, né, dessa salvação. Foi chamado para a salvação, exatamente. Aí eu vou continuar aqui um pouco à frente aqui os versículos que eu me utilizei aqui em João capítulo 1, né? Ele vai dizer assim, ó, por exemplo aqui no versículo 12, né? Mas todos quantos o receberam, creram, né? Aceitaram ele, né? Deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, como o irmão citou, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. E olha que interessante aqui, ó, nos quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne e nem do homem. Exatamente, aí está vinculando o que? O nosso nascimento aqui. O novo nascimento. Exatamente, que o nascimento de Jesus já era também um símbolo do nosso novo nascimento. Pelo né? Espírito, Pelo né? Olha Espírito. como a obra de Deus é tremenda, né? Exatamente. A obra de Deus é tremenda. Exatamente. Então, e o importante, assim, a pontuar que o senhor fala, que o pastor aqui falou, é que todo aquele, que o mundo todo, ele trouxe a salvação para o mundo. Sim. Mas quando o pastor fala do mundo, não é do sistema mundo, é das pessoas que estão no mundo, né? Da sociedade, né? Da sociedade, até porque o mundo, a palavra do Senhor nos fala que ele jaz do maligno, ou seja, o sistema do mundo pertence a Satanás. Mas as pessoas do mundo que estão aprisionadas nesse sistema diabólico, é para essas pessoas que ele veio. Exatamente. Assim como nós estávamos em outra época presos também. Ele veio para ser luz para aqueles que estão em trevas, né? Ele veio para dar vida para aqueles que estão em morte, né? Ele veio para perdoar e salvar aquele que se havia perdido. Ele que cura, ele que salva, ele que purifica. Esse é o nosso Jesus, meus irmãos. Exatamente. É um pouquinho dele que a gente está tentando trazer para vocês. Isso, é uma maneira mais simples, né? Mais objetiva e explicando aqui, né, irmão Adilson, a maneira de que ele veio, né? Como ele veio, os meios que Deus usou e por que Jesus veio dessa forma. Por que Maria? Por que uma virgem? Por que o Espírito Santo? Por que nascer sem pecado? E por que ele veio? Sem por pecado, que e ele por que ele veio, veio, exatamente. É que Maria, na verdade, ela foi escolhida por causa da descendência, né? E você teria que pegar, a gente teria que ir um pouquinho mais a fundo, aí faltaria um pouquinho de tempo. Mas no Velho Testamento já foi profetizado que viria um varão, né, do trono de Davi, descendência do rei de Davi. E ali daí tem a Maria, tem o José, já tem a questão da descendência, né? Mas o importante é que ele veio, ele precisava vir e ele veio, né? Exatamente. De alguma forma ou de outra ele tinha que vir e ele veio, de uma mulher ou de outra, como o pastor falou, né? E o importante é também essa questão, que o propósito de Deus ali é que nem foi lido ali em João 3,16, né? Porque ele veio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, e aí vinculando aqui no que nós lemos aqui também, mas todos quantos o receberam, então ele veio, né? Deus enviou o seu Filho, mas todos quantos o receberam ele, creram nele, aceitaram a vinda dele, a obra dele, foi-lhes dado o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Vocês estão vendo como isso é para todos nós? Olha bem, o direito que Deus dá legalmente de nós também ser feito filho de Deus. Entendeu? Deus tinha um filho único. E agora Deus pega esse filho único, envia ao mundo, nasce na forma humana, nascido de mulher, nascido lá na dispensação da lei, como vamos ler ali em Gálatas, né? E agora o que acontece? Para proporcionar para a humanidade também o privilégio de nós ser nascido de Deus, ser gerados por Deus, ser
feitos filhos de Deus, né? Nós que outrora não éramos isso, não tínhamos isso, e agora Deus proporciona isso para todos os que recebem, né? Todos os que crerem, isso é muito importante ser bem enfatizado. Isso não é uma obra para algumas pessoas, isso não é uma obra para um determinado número de seres humanos ou da humanidade. É para todos, todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo ali, ele né, estendeu a todos, ele amou a toda a humanidade. Todos ele amou, Deus não faz acepção de pessoas, então ele amou a todos. O amor provado de Deus por meio de Jesus foi provado lá na cruz, né? Ele amou a todos os pecadores. E, né? eu vou mais longe, ele ama todos, né? Exatamente. Até porque a palavra do Senhor também nos fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Sim. Só que Deus, ele não criou robôs. Deus, ele não quer robôs. Deus, ele não quer macacos. Deus quer pessoas que o amem e queiram estar com ele. Ele disponibilizou um meio de você estar com ele, que é Jesus. Um meio legal, né? Um meio maravilhoso. E temos ainda um privilégio de não sermos, né, uma criatura qualquer, um escravo, um servo. Mas olha o privilégio que ele dá. Ele dá o direito, legalmente legal, de sermos feitos filhos de Deus. Então isso é um privilégio muito grande, né? De nós ser chamados de filhos de Deus também. E esse é um passo que quando você toma, ele é simples, mas ele vai determinar o resto da sua vida. Sim. Na verdade, quando eu falo o resto da sua vida, não é só aqui, não é só a passagem, exatamente, não é só a passagem, não se detém na sua passagem, sei lá, de 80, 90, 70, 100 anos, que é rapidinho, eu falo da eternidade. Quando você decide dar esse passo em crer em Jesus, você recebe a vida eterna. Não tem outro meio, não existe. Exatamente. Maria não vai te dar a vida eterna. Qualquer outro personagem da Bíblia... Nem o anjo Gabriel. Nem o anjo Gabriel. Qualquer outro personagem, pega Paulo, pega Pedro, pega qualquer Timóteo, eles não vão te dar vida eterna. O que eles foram usados por Deus, assim como nós estamos sendo usados, é para te falar que somente Jesus vai te dar vida eterna. Sim. É somente Ele que pode fazer isso, né? Não tem... A Maria foi importantíssima, como a gente já pontuou aqui, mas é somente Ele, é somente através dele. Assim como ele fala lá em João 10... Eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem. Então é Ele o caminho. É isso que a gente quer te trazer um pouquinho mais sobre esse que quer te dar vida nessa noite. Se você ainda não está nessa vida. O senhor falou que ia pontuar algo ali em Gálatas, senhor? Isso, pastor. Gálatas 4, né? É o Gálatas 4. Eu abri aqui na minha, o senhor quer ir na sua? Pode ser aqui na minha, então, Gálatas capítulo 4, né? Que é importante, assim, a gente enfatizando, e tudo que a gente está falando aqui está sendo embasado na palavra. Não tem nada aqui de saber. Até Paulo tem uma passagem muito bonita, muito maravilhosa, que a pregação dele não constitui de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. E até nos uso dessa palavra para nós. O que nós estamos falando aqui não é da nossa cabeça, não é do nosso ser, é da palavra de Deus. Tudo que está sendo falado aqui está sendo embasado. Amém, aleluia. Então, Gálatas 4, e também depois eu vou ler o 6 e o 7. Então diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Olha bem, Maria lá, nascido pontua de mulher. Novamente, né? Exatamente. Nascido sob a lei, debaixo da lei, debaixo da dispensação da lei, né? Para remir, para salvar, né? Os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Através dele. Por ele é um através, né? Então, que importante essa palavra, né? O que acontece? A plenitude dos tempos aqui, o tempo áureo, né? O tempo determinado por Deus, Deus enviou seu Filho. Aquele que já era lá no princípio, Deus enviou seu Filho aqui nesse mundo. E como que ele veio? Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Ele precisou nascer, né? Como a gente explicou aqui, era necessário que ele viesse.
Para ele se fazer homem, ele tinha que nascer. Teve um início. Exatamente. E a maneira que ele nasceu, como acentuamos ali, de uma moça pura, uma virgem pura e gerado pelo Espírito Santo, né? Nascido sem pecado e viveu sem pecado. Então, o que aconteceu? Ele nasceu na dispensação da lei, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para salvar, porque a lei, né, a obra, vamos dizer, o requerimento da lei, da justificação da lei para salvar o homem era ineficaz para a salvação. Só apontava, né? Exatamente. Ninguém se justificava ou se salvava por meio da lei, né? A lei, para quem não sabe aqui, era vigente para o povo de Israel. Povo de Israel. A lei, primeira coisa que eu quero dizer para você, você vai aceitar Jesus, você tem que ter um entendimento, você não é judeu. A lei era para o povo de Israel, era uma outra dispensação. Através da vinda de Jesus e da obra dele na cruz, estamos na dispensação da graça. Hoje existem muitas pessoas ainda presas a alguns costumes da lei que é um pouco meio sem fundamento, né? Porque nós fomos resgatados, olha o que a palavra fala, para resgatar os que estavam sobre a lei, né? Debaixo dela, né? Debaixo da dispensação dela, né? E a fim de que recebamos a adoção de filhos, né? Então nós somos adotados legalmente por Deus, né? E aí de que forma que Deus adota no caso, né? Porque sois filhos, Deus envia aos nossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba Pai, ou seja, nosso espírito clama, meu Pai, né? O espírito de seu filho, o espírito de filho em nós. Assim que já não és mais servo quer dizer escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, ou seja, nós começamos a somos filhos, somos da família, né, irmão Adilson? Então, quer dizer que nós somos filhos, somos herdeiros. Sentamos à mesa com o Pai. Exatamente. Herdeiro quer dizer porque tem direito, legalmente, né? Agora somos da família, né? Então agora é como você falou, sentamos à mesa, temos direito, né? Agora somos filhos, né? Somos da família, legalmente, né? Até eu falei algo aqui, você não é judeu, mas se você é judeu e está nos assistindo também, Sim. O que eu quis dizer é que você não está mais na dispensação da lei. Se você aceitou Jesus e você aceita essa salvação, você está na dispensação da graça, o que né? a gente quer dizer na questão que a lei, ela não é eficaz, né? Para salvar. Não foi o propósito de Deus, né? Dar a lei para salvar. A lei, na verdade, diagnosticava, mostrava o pecado, né? E foi uma primeira aliança ali que Deus fez, uma dispensação que Deus fez com o povo de Israel, né? Mas aqui se trata de uma aliança maior e melhor e eterna, né? Que Deus fez, né? Através do sangue de Jesus Cristo e de uma obra também maior, né? Eterna, que traz para nós uma salvação eterna, né? Então a lei não salvava. A palavra fala no livro de Hebreus que a lei nunca aperfeiçoou ninguém, né? E muito menos a lei ela poderia aperfeiçoar, porque assim, ó, ela somente parece que ela num certo sentido parece que ela celebrava o pecado, né? Porque anualmente os sacerdotes faziam sacrifícios, né, pelo sacrifício pecado por si próprio, pecado de si próprios e pelo pecado do povo. E como também continuamente faziam sacrifícios, né? Os quais nunca tiravam o pecado. não era eficaz. Exatamente, mas agora porque o Filho de Deus veio puro, sem pecado, viveu sem pecado, mas agora chegou o tempo, né, de através dele, Deus realizar a obra da salvação, por intermédio dele tirar o nosso pecado. Por isso que João Batista falou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para tirar o pecado e acreditar em nós o quê? Uma justiça, uma salvação, um perdão, uma graça salvadora que é de graça, que nos salva de graça. Então, ou seja, aquilo que nós falamos aqui, que havia uma ineficácia na lei para salvar, há toda uma eficácia na obra de Cristo, na graça de Deus, para nos salvar gratuitamente, não por obras, mas por meio da fé, né? Até eu quero pontuar aqui no capítulo 3, voltando a alguns versículos, ao 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Fé em quê? Fé na obra dele. Aí pula um versículo, vai no 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, é através dele que vem a salvação, é através dele que vem a filiação. A lei apontava para Jesus. Exatamente. A lei mostrava para Jesus, né? Isso. Hebreus, o livro de Hebreus, ele é bem abrangente, bem revelador nesse aspecto, né? Ele vai mostrar aí, né? Muito essa questão, né? Que a lei falava muito de sombras, né? E imagens, né? Das coisas, dos bens futuros, daquilo que viria a ser feito em nosso favor por intermédio de Cristo, né? Então o livro de Hebreus ele vai esboça muito bem isso, né? Então, mas o que Cristo fez é o que e o que nós cremos em Cristo é o que determina quem somos. E é o que nos dá a filiação a Deus, né? É o que nos torna filhos. Nos dá uma legítima identidade de filhos de Deus, né? Você que está se sentindo pobre, você que está se sentindo deixado de lado, você é filho de Deus através de Cristo Jesus. Você é filho do Rei, do Criador. Exatamente. Você não é pobre, pelo contrário, pobre é Satanás que vai viver no inferno eternamente. Você é rico em Cristo Jesus, você tem tudo. Você é filho do Rei. Imagine comigo assim um reino. Um reino, pega lá antigamente, onde tinha os reinos e eles tinham muito ouro, muito dinheiro. Os príncipes, os filhos do rei, eles viviam como que eles viviam? Eles viviam fracos, eles passavam fome, passavam necessidades? Não, porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que eles eram filhos do rei. E é isso que falta para a humanidade, receber Jesus como seu Salvador, entender a obra de Cristo, entender o porquê Jesus veio, receber essa filiação e viver como filhos do Rei, andar nessa terra como filhos do Rei, abundar da herança, pois nós somos herdeiros de Deus. Sim. Por Cristo Jesus. Amém. Então, irmão Adilson, como eu pontuei lá no livro de Hebreus, também aqui o próprio livro de Gálatas, é um livro que distingue muito a questão das obras da lei e a fé em Jesus Cristo, né? Pela graça, a lei era praticar as obras, né? E graça é por meio da fé, né? É algo que Deus nos dá gratuitamente. Até vou citar aqui 2 versículos que é bem importante. O capítulo 3 de Gálatas fala assim, versículo 11, diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então olha bem, Jesus agora nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e agora ele nasce debaixo da lei, e a lei que diagnosticava todo o pecado, apontava todo o pecado e que tinha condenação por causa do pecado. Então toda a condenação do pecado é colocada sobre Jesus. Toda a condenação, todo o pecado da humanidade é colocado sobre Jesus. E agora nós temos o privilégio de receber de graça essa justificação, né, de estar justificado diante de Deus, mediante a fé. A fé por aquilo que Cristo já fez, por aquilo que Deus já nos deu em Jesus, né? Temos o privilégio. Então o que nós queremos hoje aqui enfatizar, direcionar você que nos assiste, você que nos ouve. Deus, ele te amou, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, perceba, ouça o que está sendo falado. Deus, ele quer que você creia, que você receba, para que você tenha o direito legal de ser feito filho de Deus, ser justificado nele, perdoado nele, lavado pelo sangue dele, ter o privilégio, né, de por adoção ser feito filho legítimo de Deus, né? Ser herdeiro de Deus, herdar as bênçãos de Deus, herdar as heranças de Deus, as riquezas de Deus, a eternidade de Deus. O reino de Deus. Exatamente. Então era isso que a gente queria hoje aqui, né, irmão Adilson? Concluir, pontuar e estender isso aí para você, que você possa perceber, visualizar e atentar, né, para o que estamos aqui falando, que é de algo muito além da tua
percepção natural, da tua concepção de religião, de tradição, de salvação. A salvação já foi dada, a salvação já veio, Jesus já veio, Deus já enviou o seu Filho ao mundo. E agora o que depende, agora o fator determinante agora é você crer. É nós ter crido, né? É aceitar todo aquele que receber, como lemos em João capítulo 1, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você receber ele agora, você está recebendo o direito legal de ser feito um filho de Deus. Não serás mais um servo, não serás um escravo, não serás uma criatura, mas serás um filho de Deus, serás membro da família de Deus, aceitos por Deus, amados por Deus. Amém? Então era isso, né, irmão Adilson? E eu quero pontuar algo assim, que a humanidade, ela tem algo dela que ela vai ter eternamente enquanto não aceitar Jesus, que é um vazio, é uma falta de algo, que aí vocês percebem como Satanás ele é muito eficaz nos meios dele. Satanás ele sempre influenciou a humanidade a buscarem preencher esse vazio com tudo menos Jesus. Exatamente. Com tudo menos Jesus, aí colocam idolatrias, aí colocam tudo, é futebol, é isso, é aquilo, e não vão no foco. Não vão no foco, que é Jesus. Esse vazio, irmão, esse vazio, minha irmã, que muitas vezes te atormenta, não te deixa dormir, te tira o sono, é Jesus que vai preencher. Nada vai preencher esse vazio. Nada mais. Você é um filho de Deus através de Jesus. Esse vazio que te corrompe, esse vazio que te consome, aliás, que te traz angústia, que te traz ansiedade, só pode ser preenchido por Senhor. Só pode ser preenchido por Jesus. E Deus quer te tirar dessa condição. Essa palavra que Deus está usando a boca minha e do pastor Sérgio para trazer até você é exatamente para essa finalidade, para que você saia da situação que você vive, do ambiente que você vive, e esse vazio seja preenchido em você, o seu coração seja preenchido. Deus ele te amou de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito, para que se você crer nele, você não pereça, você já está perecendo sem ele, para que você saia dessa condição de morte, de trevas, e venha para a vida, venha para a luz, saia do medo, saia dessa condição imunda que Satanás está te levando e venha para a vida, venha, receba a vida eterna. Esse é o intuito principal que estamos aqui, eu e o pastor reunidos, no nome de Jesus, para te trazer essa mensagem, para que você creia, para que você receba essa vida, não é mesmo, pastor? Amém, com certeza, irmão Adilson, é muito forte, né, isso, porque tantas pessoas estão aí num tormento, né, num sofrimento, num desespero. E eu quero dizer uma coisa, Deus ele está de mãos estendidas para você, de braços abertos para você. Jesus ele morreu na cruz de braços abertos, né? Ele entregue, rendido, liberando perdão, de coração aberto, né, para te receber, né, para te abraçar, para te acolher. Deus está de braços abertos, os céus estão abertos, né, para te receber, para te abraçar, para te acolher. Deus envia, quando nós cremos em nosso coração, como lemos aqui, o Espírito de seu Filho, pela qual nós clamamos, Abba Pai. Ou seja, quando nós recebemos dentro de nós, né, aquilo que o irmão pontuou aqui, aquela necessidade que nós temos, quando Deus envia o Espírito dele aqui dentro, né, o Espírito de adoção aqui dentro, que nós começamos a clamar, sentir que somos filhos, sentir a paternidade de Deus, que preenche esse vazio aí existencial, essa crise existencial, e aí é o fator determinante, é aí que você realmente se encontra, né, com o teu Criador, a criatura com o Criador, aquele que era um escravo passa a ser filho, livre, né? Exatamente, livre em Cristo Jesus, herdeiro, né, e começa a herdar por meio de Cristo, né, essa vida, essa salvação eterna que ele te dá de graça, ele te dá por amor. Foi por amor. Amém? Jesus ele veio por amor. Muitas Amém? vezes as circunstâncias e o mundo, o ambiente que você vive te jogam para baixo. Sim. E fazem você acreditar que você não é nada, que você não é ninguém. Mas eu tô aqui para te dizer, nós estamos aqui para te dizer algo em nome de Jesus. Você é um filho de Deus. Creia na obra de Cristo na cruz e você receberá o Espírito de adoção.
você será um herdeiro, assim como nós somos. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nisso, nossos irmãos aí, todos em nome de Jesus. Amém? Recebam com o coração aberto, é da parte de Deus para você, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar aqui e encerrar o nosso vídeo? Amém. Em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos te louvar e te glorificar por esse momento, Senhor. Te agradecer pela tua palavra, te agradecer por essa obra gloriosa. Aleluia, por termos, Deus, recebido o privilégio do Senhor ter enviado o seu Filho ao mundo, Senhor. Aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que a tua vontade agora, Senhor, é que todos aqueles que nos ouvem, Senhor, tenham a vida eterna, creiam para a vida eterna, Pai. E nós oramos em nome de Jesus, concordando com fé, que essa palavra, Deus, há de prosperar nesse coração, nessa vida que nos ouve, Senhor, em nome de Jesus, e que todo esse vazio, toda essa necessidade, todo esse sentimento de insatisfação que corrói o seu interior, vai ser agora, em nome de Jesus, afetado pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua salvação, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora, Pai, possa, Deus, em nome de Jesus, Pai, aleluia, ser enviado a esse coração, em nome de Jesus, Pai, e clamar dentro dele, Senhor, e por ele essa vida clamar, Abba, Pai, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e assim torne-se um herdeiro de Deus em Cristo Jesus, Pai, assim nós oramos, Pai, meu papai, crendo nessa palavra, crendo no poder do teu Espírito Santo, aleluia, já te agradecendo, Pai, declarando e profetizando sobre cada vida o milagre da salvação, o milagre da libertação, da justificação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.